Então, vamos falar um pouquinho sobre vetores, certo? É, essa, digamos, esse é um dos assuntos, digamos, mais abstrato, digamos assim, né? Do nosso conteúdo. E ele é um assunto que, de alguma forma, para que a gente consiga usar bem vetores, né? A gente vai precisar entender bem também os outros conceitos, né? Principalmente o conceito de repetição contada, né? Eu acho que o conceito de vetor ele não é tão difícil, mas por ele estar muito ligado, né, muito conectado com o conteúdo de vetores de repetição, ele acaba ficando um pouquinho complicado, certo? Então, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, para questionar e para vocês, digamos, tirarem qualquer dúvida, certo? Então, fiquem à vontade mesmo, certo? Para fazer a motivação, né, vamos pensar aqui no seguinte problema, né? Eu tenho aqui um problema que eu quero implementar um programa que recebe a nota de N alunos, certo? Eu quero aqui a nota de N alunos da primeira unidade e quero calcular a média geral, né? Então, observe que já tem aqui, ó, o N já dá um indicativo aqui de quantas notas eu preciso preencher nesse vetor, né? Então, eu já tenho aí uma indicação de uma repetição contada, beleza? Ok. Então vamos pensar aqui no código, né? No código, digamos, aproveitando o conhecimento que a gente tem até agora, como é que a gente conseguiria fazer um código para fazer digamos, para resolver esse problema, né? Então, um código seria basicamente pedir para o usuário informar aqui o n, né? Que seria a quantidade de repetições, né? Ah, eu quero quantas notas, né? Quantos alunos tem aí? Aí eu tenho 50, tenho 30, 40. Então, quantos tiverem, eu vou aqui informar e vou fazer uma repetição com o contador, né? Repetição contada, uso for e aí facilita bastante, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar, olha outro conceito também. Então, tem um conceito aqui, ó, de repetição contada. Tem um conceito de acumulador, né? Que aqui é o conceito de soma, né? De somatório. E aí eu vou somando cada nota para no final da repetição, acabou a repetição, eu calculo a média, né? A média é justamente a quantidade o somatório de todas as notas, né? O somatório de todas as notas dividido por n, e n é a quantidade de notas. Beleza? Então, ok. Então, dá para resolver esse probleminha aqui simples usando essa ideia aqui do, da repetição. Ok? Mas, se eu quiser, depois de calcular a média, eu quero fazer uma análise aqui. Eu quero saber quais foram as notas acima da média, né? Ou seja, se depois que eu capturei, depois que eu recebi todas as notas de todos os alunos, né, digamos assim, né? Peguei a nota de todos os alunos, ok. Mas eu quero fazer uma análise ali em cima dessas notas, quero fazer uma nova análise, quero fazer um novo processamento, digamos assim. O que é que eu vou ter que fazer? Eu tenho que, de uma forma, lembrar, memorizar, recuperar tudo aquilo que foi digitado pelo usuário, né? Então aqui a gente digitou é, n notas, né? Aqui nessa variável. E para eu poder calcular as notas que estão acima da média, por exemplo, se eu quiser mostrar, né? Quero mostrar as notas acima da média, eu vou ter que, de uma forma, recuperar aquelas informações que foram digitadas. Ou seja, eu vou precisar de alguma estratégia para memorizar, né? Para guardar tudo que foi digitado. Ok? Então, esse conceito de vetor, ele acaba aparecendo digamos, num contexto em que eu preciso guardar um conjunto de informações, né? Tradicionalmente é um conjunto de informações, um conjunto de números nesse caso, um conjunto de informações do mesmo tipo, né? Esse conceito do mesmo tipo, ele servia muito mais para as linguagens antigas do que para as linguagens mais modernas, né? O JavaScript, o Python, por exemplo, ele aceita aqui, digamos, variáveis aí de tipos diferentes no mesmo vetor, né? Então aqui na verdade a gente vai pensar um vetor em um espaço aí da memória, né? Um espaço da memória em que a gente consegue armazenar, digamos, várias informações, vários números, né? Vários dados que eu esteja, digamos, capturando, né? Eu posso capturar esses dados e armazenar, né? Ou posso fazer algum processamento e armazenar também, né? Ou fazer um cálculo intermediário e armazenar. Ou seja, quando eu precisar
armazenar um conjunto de informações, né, relativo a um certo, vamos pensar aqui, a um certo contexto, a uma certa situação, né, a um certo tipo. Então, eu posso utilizar esse conceito aí de vetores, certo? Ou seja, nesse contexto aqui eu preciso guardar tudo que foi digitado anteriormente para depois fazer uma análise prévia. E a análise que eu quero fazer aqui é encontrar aqueles acima da média, certo? Aí tem um problema. É, Se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise, eu quero saber todos aqueles que estão acima da média, né? Se eu colocar, por exemplo, se eu quisesse colocar esse if dentro desse for, dentro do for eu não sei exatamente qual é a média ainda. A média só existe depois, né? Mas depois que eu passo, depois que eu termino de recapturar todas as notas, depois que eu capturei todas as notas, quando eu vou olhar, digamos, quando eu capturei todas as notas, né? Fiz a soma, encontrei a média. Depois que eu tenho a média, eu já não tenho mais as notas, tá vendo? Olha, analisando esse código, né? Depois que eu capturo todas as notas, né, e faço somatório e tenho a média, eu não tenho mais as notas que foram digitadas anteriormente. Então aí eu entro em um problema. Ok, eu tenho aqui um if simples que eu consigo verificar se uma nota está acima da média, mas para poder calcular essa média, eu preciso passar por todas as notas. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou precisar, digamos, armazenar todas as notas, né? Eu, de alguma forma, preciso armazenar todas as notas para que eu consiga recuperar as notas anteriores. Ok, não, professor. Então, se eu quiser armazenar todas as notas, então eu posso criar aqui várias variáveis, chamado de nota, né? A nota do aluno 1, a nota aluno 2, nota 3, nota 4, nota 50. Digamos que tem 50 alunos aqui nessa determinada turma, né? Passam for até 50. Ok. Só que aí tem um problema. É, escrever no meu programa, né? Fazer essa escrita aqui de 50 notas, ou de 100 notas, ou até de milhares de notas, eu vou ter que criar essas variáveis, né? Então, criar 50, 100, 200 variáveis, né? 1000 variáveis, a depender do problema, vai ser um problema, vai ser digamos, vai ser uma situação complicada, né? Eu vou complicar muito se eu quiser escrever, né? Para cada aluno, por exemplo, aqui a gente tem 94 alunos, mais ou menos, né? 95 alunos arredondando. E aqui nossa turma tem 95 alunos. Se eu quiser fazer a média da unidade 1, eu vou ter que criar uma variável para cada aluno, colocar aqui, somar tudo. Então, observe que acaba ficando complicado quando eu tenho muitas informações, muitos dados, né, para serem tratados, né, e dados praticamente de um mesmo, digamos, do mesmo domínio aqui, né? Ou seja, eu tenho nota, mas eu tenho nota de vários alunos, né? Então, eu preciso de uma solução, né? Eu tenho que ter uma solução para esse tipo de problema, né? Para esse tipo de situação, existe uma solução, né? E aí é justamente a ideia de vetores vai para resolver esse tipo de problema, beleza? Ok. É, se eu Se eu quiser também, né? Se eu outra estratégia que eu posso fazer, eu posso ler novamente todas as notas, né? Então, se eu fizer isso, né? Professor, eu não quero criar variáveis, não. Eu quero ler novamente todas as notas. Ok. Se ler novamente todas as notas, o que é que vai impactar? Que o usuário vai ter que digitar tudo de novo, né? O usuário vai ter que digitar tudo de novo. Beleza? Então, acho que isso também não é uma solução elegante, né? Fazer com que o usuário digite novamente o que ele já digitou antes. Ok, então vamos tentar pensar aqui, ó, nessa solução usando vetores, beleza? O que é que tem essa solução? O que é que tem de interessante aqui nessa solução? Vamos tentar começar a entender a abstração aqui desse conceito, né? É, eu posso dizer que no vetor eu armazeno múltiplos dados. Vamos pensar aqui em uma variável só. Então eu tenho uma variável que é super poderosa em termos de armazenamento, né? Ela é uma variável que dentro dela ela tem vários compartimentos, né? Então eu posso dizer aqui, ó, por exemplo, aqui está a sintaxe da declaração do vetor, né? Eu tenho aqui uma sintaxe da declaração do vetor, ou seja, a forma, né, a regra de declaração do vetor.
como é a regra? Eu posso usar o var, né, que indica que é uma variável. Eu coloco o nome do vetor, né, o nome da variável. E aí, uma estratégia que eu faço aqui, uma das estratégias, essa não é a única no JavaScript. Então, uma das estratégias para eu poder criar uma variável vetor é fazer uma atribuição de um colchetes, do símbolo, né, da representação do vetor vazio, né? Então, isso aqui, ó, abre colchete, fecha colchete, é o símbolo, é uma representação de um vetor vazio. Então, eu crio uma variável nome do vetor, né? Aqui tem um exemplo notas, eu crio uma variável notas com um vetor vazio, certo? O legal do JavaScript, como ele tem um tipo dinâmico, né? A mudança das variáveis, ela tem uma liberdade muito grande. Eu posso começar um vetor com zero, de tamanho zero, que não tem nada dentro. E no decorrer do uso do meu programa, esse tamanho desse vetor ele pode aumentar à medida que eu precisar, né? À medida que eu vou precisando, eu vou armazenando aí as informações que eu precisar, beleza? Pronto, então, reforçando aqui, eu tenho uma sintaxe, uma regra, bem parecido com a declaração de uma variável qualquer. O que tem de novidade aqui, ó, é essa sugestão, né? Lembrando que ela não é única. Esta é uma sugestão para que a gente declare, né, e para que a gente transforme uma variável em um vetor. Atribuo aqui um vetor vazio. Abre colchete, fecha colchete. Beleza? Em termos de sintaxe, é isso. Vamos entender um pouco mais aqui alguns conceitos que estão ao redor dos vetores, né? Qual o conceito que a gente tem aqui a mais? A gente tem um conceito de índice, né? Ou de posição. Então, todo vetor, né? Depois que eu armazenar algumas informações nele, ele vai ter ali um índice para acessar, para identificar, né, uma posição do vetor, né? Observem que o índice é o número que começa com zero, aumenta gradativamente, né? Aumenta gradualmente, de um em um, certo? Então, todo vetor, por regra, ele é uma sequência de variáveis internas. Vamos chamar aqui de subvariáveis, né? Eu tenho uma sequência aqui, ó, de subvariáveis, uma do lado da outra, em que essas subvariáveis eu consigo acessar cada uma delas por um índice, né? Por um número inteiro que identifica a posição desta variável. Beleza? Então, outro conceito importante é o conceito de índice ou o conceito de posição interna do vetor. Beleza? Então, embora seja, por exemplo, uma variável que tem o nome notas, né? Geralmente eu boto no plural só para indicar, mas eu poderia botar só um N maiúsculo aqui. O nome é livre, é qualquer nome, mas ao usar um vetor, né, e ao realizar esse tipo de atribuição, eu consigo é, construir, criar uma variável que me dá liberdade para colocar subvariáveis. Vamos chamar de subvariável, né? Ou seja, para ter novos compartimentos, outros compartimentos, que todos eles é acessado pelo mesmo nome, né? A gente vai ver já já aqui na frente como acessa, beleza? Então, anote aí, conceito importante, conceito de índice. É importante que vocês estudem aí com calma, memorizem, né? Entendam de forma bem clara esse conceito de índice, né? Então, o conceito de criação do vetor, né? Aqui no JavaScript, a gente pode usar essa estratégia, conceito de índice, saber que um vetor, eu tenho uma variável, né? Praticamente uma variável, só que dentro dela eu tenho compartimentos, eu tenho como se fosse várias caixinhas, né? Várias regiões internas que eu posso armazenar informações, beleza? E aí eu tenho, cada caixinha tem um número, né? Como se fosse um identificador, né? E esse identificador, ele é incremental, né? Ele começa do zero, um, dois, três, e por aí vai. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí? Sintaxe para que a gente consiga realizar a nossa, como posso dizer, sintaxe para realizar vamos chamar de manipulação, né? Eu quero uma sintaxe para realizar a manipulação. Por exemplo, se eu quiser acessar o elemento que está na posição de índice 7, elemento na posição de índice 7, eu simplesmente vou dizer nome do vetor, né, notas, entre colchete, a posição do vetor. O meu programa, ao ser executado, né, ele vai substituir essa sintaxe aqui, né, essa escrita. Essa escrita será substituída pelo valor que está no vetor notas na posição de índice 7, ou seja,
isso aqui, ó, para o meu programa eu enxergo como 9,8, né? Então, na prática, isso aqui é um 9,8, que é a informação que está aqui interna nesse elemento aqui do vetor, né? Então, elemento 0, elemento 1, 2, 3, por aí vai, né? Deixa eu ver o que mais aqui tem interessante. Eu posso colocar esse número aqui está fixo, né? Mas eu posso colocar um número inteiro, né? Pode ser um i. Então eu posso colocar notas i. E aí, qual é o valor que será acessado, né? Vai depender do valor i, né? Ah, se for zero, então eu vou pegar esse primeiro elemento, 2,4. Ah, se o valor de i estiver em 8, o valor de i está em 8, eu acesso o 4,7, por aí vai. Beleza? E eu posso também fazer algumas operações aritméticas aqui também, né? Contanto que o resultado dessa operação, ela me devolva, né? Eu posso colocar uma expressão internamente aqui, né? E o resultado dessa expressão, ela tem que me devolver um número inteiro, certo? É importante que aqui seja um número inteiro, porque os índices são números inteiros. Então, ok, lembrando lá daquela motivação inicial, né? Lembra que a gente falou um pouco sobre, a gente falou um pouco sobre aquele problema de poder, depois que eu recebo várias notas, eu quero identificar quais são as notas acima da média, né? Então, vamos tentar resolver agora aquele problema usando vetores, né? Então, como é que a gente resolve aquele probleminha? Então, aquele probleminha pode ser resolvido. Primeiro, ao invés de eu declarar aqui uma nota, né, uma variável nota apenas, eu declaro agora ó, uma variável que é notas, né? Variável notas. E esta variável notas, né, eu atribuí um vetor, ou seja, eu posso usar a sintaxe de acesso aos elementos internos do vetor. Beleza? Então, o que é que isso significa? Ao escrever assim, notas, que é o nome do vetor, entre colchetes, uma posição i, esse i será um número inteiro, né, ele é um número inteiro, a gente vai conseguir acessar, digamos, acessar os elementos vetores um por um. Beleza? Então aqui eu posso, por exemplo, ó, pedir para o usuário digitar uma nota. Então a cada nova repetição eu digito uma nota, atribuo aqui, né, na minha posição notas. Se notas começa com zero, né? Nota começa com zero. Então a primeira nota que foi digitada, digamos 7, vai para a posição zero, né? Posso usar esse nota, né, e para também fazer o somatório, que é 7, né? A nota que eu digitei, o usuário digitou, e incrementar aqui, né? Lembrando que eu posso usar esse contador aí, a gente botou aqui explicitamente o contador externo, certo? A gente pode também melhorar isso aqui, ó, e colocar esse count, né? Deixar externo para vocês perceberem que é um contador. Aqui é um i, esse i, ó, é um contador. Por quê? Se eu li do zero, o próximo elemento, na próxima posição que eu vou usar, ó, estou na posição zero, usei a posição zero, já que eu usei, eu já vou incrementar para a próxima. Então, a próxima posição vazia é 1. Quando o usuário digitar, o usuário digitou 10, aí 10 vem para cá. E por aí vai. Então, eu consigo preencher posição por posição do vetor a cada nova repetição. Beleza? E por aí vai. Então, eu consigo preencher o vetor tranquilamente e ter todas as informações, todos os números que foram digitados agora estão armazenados aqui no vetor. E aí eu posso recuperar esses números e fazer fazer, digamos, uma operação aí previamente, né? Fazer uma operação que eu preciso realizar uma análise depois, a posteriori, né? Como a gente vai ver aqui, a, a operação de identificar os números maiores, as notas maiores que a média. Ok? Pronto. Então, só para lembrar que, ok, eu tenho esse count aqui, por que não aproveitar esse count, né? Já que esse i que eu vou utilizar para acessar as próximas posições livres, né? Eles podem ser substituídos pelo mesmo count, né? Então, é importante observar isso, né? Que esse count que está aqui, ó, no for, ele pode ser aproveitado também para índice, né? Então, esse count do for, ele tem um papel de contador das repetições, mas também tem o papel de ser o índice, né? Ou o número, ou a variável, que vai apontar, indicar qual é a posição do vetor que está sendo utilizada a cada nova repetição. Beleza? Então, posso usar aqui ó, direto, né? Posso usar aí o count direto. Né? Aí fica mais simples. Né? E aqui está os valores de count.
e por aí vai, né? Então, ok, armazenei todos, posso agora fazer o quê? Voltando àquele probleminha, posso fazer o quê? Posso encontrar uma estratégia para mostrar todos os números que estão acima, é, todos os números ou todas as notas que estão acima da média. Então, observe que agora nessa segunda solução, né, nessa solução atual, eu não preciso pedir para o usuário, por exemplo, não preciso pedir para o usuário digitar tudo de novo. Ou o programador não precisa escrever, sei lá, aqui tem quantas, acho que 50, né? Esse exemplo de 40, né? Digamos que seja 40 variáveis, 40 notas, né? Não, mas N40 ou N muito grande. Esse valor de N, ele não precisa, eu não preciso criar uma grande quantidade de variáveis, né? Até mesmo porque, outra questão também, já que é N, eu não sei exatamente quantos números eu vou digitar previamente, né? Pode ser 50, pode ser 40, pode ser 100. E aí, se eu tivesse que criar uma variável para cada nota, né, que poderia vir, seria realmente bem complicado, né? Ia ficar, dependendo da quantidade de variável, ia ficar inviável digitar esse programa. Beleza? Então aqui, ó, carreguei uma primeira repetição, carrega todas as notas e já aproveito, faço o somatório, depois saio da repetição, depois que eu carrego todas as notas e faço o somatório de todas as notas, calculo a média, né, através da variável soma, que acumulou todas as notas digitadas, né, no somatório, mostro a média, né, e aqui, ó, posso mostrar posso mostrar todas as notas que estão acima da média. Beleza? É, Pronto. Só para reforçar aqui, eu tenho aqui outras formas de declarar, né? Eu posso declarar um vetor vazio, como a gente tinha visto, eu posso declarar um vetor, né? Ou posso instanciar ou definir aqui, ó, um valor, um vetor inicialmente com uma quantidade, uma determinada quantidade de elementos e os valores iniciais desse vetor, né? Então essa declaração aqui, ó, simboliza isso aqui, beleza? Então tentem lembrar, toda vez que vocês lembrarem vetor, ó, tenta lembrar dessa figurinha, ó, numa região contínua, ó, uma região conectada em que tem vários compartimentos, um do lado do outro, em que esses compartimentos consigo colocar informações. E eu consigo acessar esses compartimentos através do índice do vetor. Beleza? É, Então, só para a gente reforçar aqui, ó, essa ideia do uso de estrutura de dados ou de vetores, né? Vetores, quando é que eu vou usar vetores? Quando eu preciso armazenar, né, uma quantidade grande de dados, né, uma quantidade diversa de dados, eu utilizo aí esses vetores, né, eu utilizo um vetor para armazenar, né. Por exemplo, eu quero armazenar o nome de todos os alunos da turma, posso usar um vetor. Quero para armazenar as notas da unidade 1, uso um vetor. Notas da unidade 2, posso usar outro vetor também. Notas da unidade 3, né, um vetor também. Beleza? Eu posso dizer que o vetor é uma estrutura de dados simples, né? Eu acho que uma estrutura de dados ela é bem importante, ela é muito útil, né? E em muitas situações, né, que a gente vai ver aí à medida que os problemas vão ficando cada vez mais complexos, né? E que eu tenho que toda vez que eu tiver que manipular uma quantidade razoável de dados, provavelmente eu vou precisar de um vetor para ajudar nessa tarefa, né? De fazer processamento aí de dados, de uma quantidade maior de dados, né? É, Tradicionalmente é uma estrutura homogênea, certo? Só que o JavaScript e o Python permite que a gente coloque, misture, né? Números inteiros e reais, mas tradicionalmente, né? Conceitualmente, o vetor é uma estrutura de dados homogênea de mesmo tipo, né? Só que aqui no JavaScript o tipo ele é flexível, né? Posso uma hora variável é inteiro, outra hora variável é número real, ou pode ser um texto também. Então, o JavaScript acaba quebrando um pouquinho essa definição aqui, né, de tipos de dados homogêneos, certo? É, Existem estruturas de dados heterogêneas, beleza? Eu também, assim, no JavaScript, ok, vetor, só existe a estrutura de dados, vetores não. Existem outras estruturas de dados mais elaboradas, né, digamos, com propósitos mais específicos, mas de modo geral, esse vetor, né, a ideia de vetor, é o ponto de partida aí para a gente conhecer um pouco mais sobre estrutura de dados, né? Beleza? É, Pronto, acho que vamos dar uma pausazinha aqui para a gente fazer algumas discussões e a gente volta já já.